Olá, graça e paz, eu sou a teóloga Márcia Euco, este é o programa Me Explique a Bíblia e hoje vamos estudar o capítulo 21 do livro de Atos, ok? No programa anterior nós estudamos algo mais comovente da história da missão de Paulo, né? Ele está se despedindo de algumas igrejas, está dando seus últimos conselhos sobre as doutrinas e sobre a conduta cristã e está avisando eles que eles não o verão mais, né? O Espírito Santo havia avisado Paulo que ele estava prestes a passar por momentos de muito sofrimento, correndo inclusive risco de vida, né? Então, o último trecho do capítulo 20, você vai ver os irmãos acompanhando Paulo até o navio para a viagem, beijando, abraçando ele e se despedindo dele com muitas lágrimas. E nessa viagem em direção a Jerusalém, ele vai passar por várias cidades, mas ele está indo para Jerusalém. Algumas pessoas que já estavam na comitiva dele possivelmente estarão junto agora, né? Então, entre eles está Lucas, Timóteo, Sópatro, Aristarco, Segundo, Gaio, Tíquico e Trófimo, ok? Ouça! Nós nos despedimos deles e fomos embora, navegando diretamente para a ilha de Cós. No dia seguinte, paramos no porto de Rhodes e dali continuamos até a cidade de Pátara, onde encontramos um navio que ia para a Fenícia. Então, embarcamos nele e seguimos viagem. Quando já podíamos ver a ilha de Chipre, navegamos ao sul daquela ilha e seguimos em direção à província da Síria. Chegamos à cidade de Tiro, onde desembarcamos, pois o navio precisava ser descarregado. Naquela cidade encontramos alguns cristãos e ficamos com eles uma semana. Então, avisados pelo Espírito Santo, eles disseram a Paulo que não fosse para Jerusalém. Mas quando chegou o dia de irmos embora, nós continuamos a viagem. Aqueles irmãos e suas esposas e filhos nos acompanharam até fora da cidade. E todos nós nos ajoelhamos ali na praia e oramos. Depois da despedida, embarcamos no navio. E eles voltaram para casa. Seguindo viagem, navegamos da cidade de Tiro para Ptolomaida. Ali encontramos e cumprimentamos os irmãos e passamos um dia com eles. Então, conforme o texto diz, o Espírito Santo também estava avisando os companheiros de viagem de Paulo que há sofrimentos no futuro, ali breve. Eles temem pela vida de Paulo, eles tentam convencê-lo a não ir para Jerusalém, mas Paulo estava decidido em cumprir a sua missão. E continuando a leitura, eu vou ler agora para vocês vão ver que o texto vai dizer que eles vão seguir para Cesareia e lá em Cesareia eles vão visitar o diácono Filipe, o evangelista Filipe. Lá no capítulo 6 do livro de Atos, foi quando foram instituídos os primeiros diáconos, Os apóstolos precisavam de ajuda no trabalho da igreja e então decidiram consagrar 7 homens cheios do Espírito Santo e sabedoria para ajudar na obra. Então escolheram Prócaro, Nicanor, Timon, Pármenas, Nicolau, Estevão, que inclusive foi o primeiro mártir da igreja, morreu apedrejado, E Filipe, que é quem eles vão visitar agora. Filipe tinha 4 filhas profetisas. Algumas traduções vai dizer 4 filhas virgens profetisas. É que naquele tempo acreditava-se que profetisas e oráculos tinham que ser mulheres virgens. Mas o texto, na realidade, fica mais correto traduzido 4 filhas jovens. Tá? Ouça. No dia seguinte partimos e chegamos à cidade de Cesareia. Ali fomos para a casa de Filipe, o evangelista, e ficamos com ele. Filipe era um dos 7 homens que haviam sido escolhidos em Jerusalém. Ele tinha 4 filhas solteiras que profetizavam.
Alguns dias depois da nossa chegada, um profeta chamado Ágabo veio da região da Judéia. Ágabo chegou perto de nós, pegou o cinto de Paulo, amarrou os próprios pés e as próprias mãos e disse: O Espírito Santo diz: Em Jerusalém o dono deste cinto será amarrado assim pelos judeus e será entregue nas mãos dos não-judeus. Quando ouvimos isso, nós e os irmãos de Cesareia pedimos com insistência para Paulo não ir para Jerusalém, mas ele respondeu: Por que vocês choram assim e me deixam tão triste? Eu estou pronto não somente para ser amarrado, mas até para morrer em Jerusalém, pela causa do Senhor Jesus. E não conseguimos convencê-lo a não ir. Então desistimos e dissemos: Que seja feita a vontade do Senhor. Este profeta Ágabo, ele já foi mencionado aqui no livro de Atos antes, lá no capítulo 11. Ele tinha viajado com outros profetas, de Jerusalém até Antioquia, quando Paulo estava lá. E pelo poder do Espírito Santo ele havia anunciado que haveria grande fome no mundo inteiro, Agora ele está em Cesareia e entrega uma profecia para Paulo, alertando sobre as coisas que estão prestes a acontecer, Novamente os irmãos tentam impedir Paulo de ir a Jerusalém, mas não tem jeito, Paulo está decidido. Paulo pede para que não chore, pois que isso deixa ele triste, e reafirma que faria qualquer coisa por Jesus. Então os irmãos dizem: então seja feita a vontade do Senhor. E aí o texto vai dizer: Depois de passarmos alguns dias ali, fomos para Jerusalém. Alguns irmãos da cidade de Cesareia nos acompanharam e nos levaram à casa onde íamos ficar hospedados. O dono da casa era Menasson, natural da ilha de Chipre. Fazia muito tempo que ele era cristão. Quando chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam com muita alegria. Então, alguns irmãos de Cesareia fizeram questão de acompanhar Paulo na viagem e junto com a sua comitiva, ir lá em Jerusalém, providenciar hospedagem para Paulo, Nós não temos maiores informações sobre quem é Menasson. A única coisa que a gente sabe é que esse era um nome comum e ele é citado apenas neste verso em toda a Bíblia, Como os apóstolos da igreja ficavam em Jerusalém, Paulo foi até a casa do apóstolo Tiago. Lembram que havia 2 apóstolos com o nome de Tiago? Um era irmão do apóstolo João, e este foi morto à espada. Foi Herodes que mandou matá-lo quando houve uma perseguição contra os cristãos. Você pode ler sobre isso lá no capítulo 12 do livro de Atos, ok? Então agora Paulo vai visitar o apóstolo Tiago, conhecido como o Menor. Ouça! No dia seguinte, Paulo foi conosco até a casa de Tiago para se encontrar com ele. E todos os presbíteros da igreja estavam presentes ali. Então Paulo os cumprimentou e deu um relatório completo de tudo o que Deus tinha feito por meio dele entre os não-judeus. Depois de ouvirem, todos eles deram graças a Deus e disseram a Paulo: Veja bem, irmão, há milhares de judeus que se tornaram cristãos e todos eles são fiéis à lei de Moisés. Eles ouviram dizer que você ensina os judeus que moram em outros países a abandonarem a lei, dizendo a eles que não circunde os seus filhos, nem respeite os costumes judeus. O que vamos fazer? Com certeza eles já ouviram dizer que você chegou. Paulo estava viajando por várias cidades pregando o evangelho e apresentando a nova aliança, Na nova aliança feita com Deus através do sacrifício de Jesus, não é necessário fazer circuncisão, Isso era conforme a lei que Moisés que mandava, mas agora é uma nova aliança. Então os apóstolos vão aconselhar Paulo a como lidar com essa situação, porque ele está falando para as pessoas que não precisam mais circuncidar, e de fato não precisa, mas os judeus ainda não estavam preparados para lidar com esta realidade da nova aliança.
Portanto, faça o que vamos dizer. Estão aqui entre nós 4 homens que têm de cumprir uma promessa a Deus. Então vá, tome parte com eles na cerimônia de purificação e pague a despesa para que eles possam rapar a cabeça. Assim todos saberão que não é verdade o que se diz de você. Pelo contrário, vão ficar sabendo que de fato você vive de acordo com a lei de Moisés. Mas quanto aos não-judeus que se tornaram cristãos, nós já mandamos uma carta a eles dizendo o seguinte: não comam carne de animais que foram oferecidos em sacrifício aos ídolos, nem sangue, nem carne de nenhum animal que tenha sido estrangulado, e também não pratiquem a imoralidade sexual. Ok. Bom, sobre esta carta nós já falamos nos capítulos anteriores, né? Por que eles mandaram Paulo cumprir um dos mandamentos da lei publicamente? Para poder abrandar os judeus, porque assim eles veriam que Paulo pratica algumas coisas da lei, que ele não é inimigo da lei. E também daria liberdade para Paulo circular nas sinagogas e no templo, né, como um judeu. Então a intenção era poupar a vida de Paulo, tá? Um homem com a cabeça rapada demonstrava que tinha passado pela cerimônia de purificação. Então, purificado, ele podia entrar no templo, ele podia entrar na sinagoga, ele podia pregar a mensagem, né? Nós já falamos também sobre esse voto em outro capítulo, ok? Então, Paulo obedeceu aos apóstolos, inclusive pagou a taxa dos outros 4 homens, tá? Para os judeus, quem pagava a despesa dos outros quando faziam um voto era visto com bons olhos, né? Então, Paulo tinha que dar uma recuperada na imagem para poder ter liberdade ali no meio dos judeus. Paulo falou com os 4 homens e tomou parte com eles na cerimônia. Depois entrou na área do templo para avisar quando iam terminar os dias da purificação, onde cada um deles deveria oferecer o seu sacrifício. Quando os 7 dias da purificação estavam para acabar, alguns judeus da província da Ásia viram Paulo na área do templo. Eles atiçaram a multidão, agarraram Paulo e começaram a gritar: Israelitas, nos ajudem! Este é o homem que vai pelo mundo inteiro falando a todas as pessoas e dizendo mentiras contra o povo de Israel, a lei de Moisés e este templo. E agora ele está trazendo não-judeus para dentro da área do templo, profanando assim este lugar santo. Eles disseram isso porque tinham visto Trófimo, que era de Éfeso, na cidade com Paulo, e pensavam que Paulo o havia levado para dentro da área do templo. A confusão se espalhou por toda a cidade, e o povo veio correndo de todos os lados. Eles agarraram Paulo e o arrastaram para fora da área do templo e fecharam os portões. Quando a multidão já ia matar Paulo, o comandante das tropas romanas recebeu a notícia de que toda a cidade de Jerusalém estava em revolta. Então reuniu depressa alguns oficiais e soldados e correu para o meio do povo. Quando a multidão viu o comandante e os soldados, parou logo de bater em Paulo. Embora as escrituras aceitassem os gentios no templo, posteriormente aumentou-se a exigência de purificação para ter acesso ao templo. Então, qualquer estrangeiro que atravessasse a barreira que havia entre o espaço dos judeus, o espaço das mulheres e o espaço dos gentios. Gentios têm um lugar, o judeu raiz tinha outro e as mulheres tinham outro. Então, qualquer estrangeiro que atravessasse a barreira entre o pátio dos gentios e dos judeus estava arriscando a vida. Haviam advertências espalhadas pelo templo, escritas em grego e escritas em latim, dizendo que qualquer estrangeiro que atravessasse a barreira entre gentios e judeus tornava-se responsável pela própria morte. Isso mesmo. Essa era a única transgressão pela qual as autoridades judaicas podiam executar alguém com a pena de morte, né, sem a necessidade de buscar autorização dos romanos.
Relatos de profanação provocavam tumultos incontroláveis. Veja que o texto diz que uma multidão se aglomerou ali, vindo de vários lugares para atacar Paulo, né? Com certeza Trófimo entrou no meio do pacote também, né? Trófimo era um cristão asiático, ele tinha entrado ali com Paulo, e aí eles já estão revoltados com Paulo, e tem um cristão asiático junto, entrando no pátio, e se ele por acaso saiu do pátio dos gentios e entrou para o pátio dos judeus, um estrangeiro ali estava então condenado à morte, né? Se não fosse a intervenção romana, eles teriam morrido. Aí o comandante prendeu Paulo e mandou amarrá-lo com correntes e perguntou: quem é este homem? O que foi que ele fez? Mas na multidão, uns gritavam uma coisa, outros gritavam outra. A desordem era tão grande que o comandante não pôde descobrir o que havia acontecido. Quando iam levar Paulo para dentro da fortaleza, ele disse ao comandante: me dê licença para falar uma coisa com o senhor. O comandante perguntou: você sabe falar grego? Por acaso você é aquele egípcio que algum tempo atrás começou uma revolução e levou 4.000 terroristas armados para o deserto? Paulo respondeu: eu sou judeu, nascido em Tarso, cidade muito importante na região da Cilícia. Por favor, me deixe falar com o povo. Então o comandante deixou. Paulo ficou de pé na escadaria e fez um sinal com a mão para que pedindo ao povo silêncio. Quando todos ficaram calados, Paulo começou a falar em hebraico. Próximo ao templo ficava a fortaleza chamada Antônia, que abrigava a guarda romana. Né? E essa fortaleza, ela tinha um muro de 30 metros de altura e ela tinha algumas torres onde os vigias ficavam olhando tudo que acontecia ali na cidade. E daquele lugar, bem próximo ao templo, dava para ver completamente se havia algum tumulto no templo. Tá? Então, eles viram o que estava acontecendo e desceram correndo, porque era fácil para eles o acesso. O comandante, então, mandou acorrentar Paulo e levá-lo para a fortaleza, lá para dentro, para interromper aquela situação, que lá os judeus não entrariam. Era muita gente ali, muita gente, né? Então, Paulo dirigiu a palavra ao comandante, pediu licença para falar. E ele falou em grego com o comandante, não em aramaico. E isso chamou a atenção do comandante romano, né? Mas o comandante o confundiu com um baderneiro egípcio. Mas Paulo disse que não era ele, realmente não era ele. Então o comandante deixou Paulo falar com o povo. E aí Paulo, cheio de coragem, cheio do Espírito Santo, né? Ele ficou em pé na escadaria, ele fez sinal para o pessoal parar de falar, né? E começou a falar em hebraico, que era a língua que os judeus falavam. Então isso já trouxe ali uma autoridade no que ele ia falar, falando em hebraico, né? Com os romanos ele falou em grego, com os judeus ele falou em hebraico. Isso prova, inclusive, que ele não era estrangeiro para os judeus, né? Mas o discurso de Paulo vai ficar para outro programa, porque é o capítulo 22, boa parte do capítulo 22, então não vai dar tempo da gente falar aqui hoje sobre o discurso de Paulo. Mas eu estou aqui pensando sobre a intolerância dos judeus em relação aos gentios dentro do templo. E eu estou tentando ver se é muito diferente da intolerância de alguns cristãos hoje em relação a visitantes na igreja, em relação a novos convertidos que ainda estão em processo de abandono do pecado. Eu sei que a gente não mata, né? Mas a gente tem que prestar atenção dentro da igreja se nós também não somos intolerantes com aqueles que querem se aproximar, né? Se não somos nós mesmos o empecilho para que algumas pessoas não encontrem a Jesus. Esses judeus, eles de certa forma eram um empecilho para que as pessoas conhecessem a Deus através do templo e as pessoas que estavam no pátio. Temos que prestar atenção se nós não fazemos algo parecido na nossa igreja.
Mas esse assunto é assunto para uma palestra, porque se a gente for falar sobre isso, vai demorar muito. Mas no próximo programa nós vamos falar sobre o discurso de Paulo em detalhes, ok? Então eu te aguardo no próximo programa. Seja abençoado em nome de Jesus.